Para analisar o atual cenário da pandemia e da vacinação aqui no Brasil e outros pontos sobre Covid-19, eu converso com a médica infectologista Luana Araújo. Doutora Luana, prazer ter a senhora aqui no nosso Prime Time. Boa noite. Nós mostramos há pouco duas informações muito importantes, né, doutora Luana? Aumento nas internações de idosos aqui em São Paulo e a redução da eficácia das vacinas no Reino Unido contra a variante Delta com o passar do tempo. Existe uma ligação entre essas duas notícias? Boa noite, Márcio. Muito obrigada por me receber aqui. Existe uma ligação no sentido de que a gente sabe que vacinas induzem essas respostas imunológicas individualmente de forma diferente. As pessoas respondem de forma diferente. Então, os idosos, por um fenômeno natural chamado imunossenescência, que é esse envelhecimento do organismo como um todo, incluindo do sistema imunológico e do sistema respiratório, acabam se tornando mais vulneráveis e menos responsivos ao estímulo vacinal. Então, é relativamente esperado que depois de um certo tempo essa capacidade de responder vá caindo e eles se tornem de novo um pouco mais vulneráveis. Some-se a isso uma variante que é extremamente mais transmissível que todas as outras que nós já tivemos contato e que, portanto, vão chegar a essa população mais vulnerável com mais facilidade. Então, daí a ideia de que essa população e outras também vulneráveis precisam ser protegidas, ou com uma terceira dose e, somados a isso, a maior adesão da população, de uma forma geral, às medidas de precaução, que é algo que, infelizmente, está sendo abandonado dia a dia. Pois é, falar primeiro da terceira dose. Exatamente ontem saiu a decisão da Anvisa recomendando essa terceira aplicação da Coronavac para idosos. Seria essa a saída? O Ministério da Saúde vai ter que tomar essa decisão e não temos dúvidas que essa será a decisão? Nós precisamos tomar essa decisão de uma forma bastante ágil, mas também estrategicamente planejada, de acordo com as doses que existem e que estão em previsão de aquisição pelo Ministério da Saúde, porque não adianta a gente determinar alguma coisa e não ter condição de arcar com essa decisão. Então, isso precisa ser decidido e pelos dados todos que a gente tem disponíveis de fora do país e, em tese, em curso no país, sendo acumulados, a gente indica, sim, que haja essa terceira dose para esses idosos e, provavelmente, de novo, para outros grupos também, ou hiperexpostos ou também mais suscetíveis. E daí a gente entra nos mais suscetíveis aos imunossuprimidos e, com relação aos hiperexpostos, aos profissionais de saúde que também fizeram uso da vacinação lá no começo do nosso processo. Então, já tem bastante tempo que foram imunizados. Essa decisão sobre a terceira dose aqui no Brasil já tinha que ter sido tomada, doutora Luana? Essa decisão, ela precisava ser pensada e organizada como uma previsão de cenário já há bastante tempo. A decisão, ela vem de acordo com os dados que a gente vai acumulando e até o acúmulo dos dados precisa ser organizado de uma forma mais ágil para que as respostas venham de forma mais ágil, para que a gente consiga oferecer essa proteção a todo mundo que precisa. A senhora falou dessa possibilidade da terceira dose e falou também dos cuidados que nós precisamos continuar tendo, mesmo com as duas doses, mesmo vacinados com duas doses. Aqui em São Paulo, bares já estão liberados para 100% da capacidade. Vida normal, restaurante cheio, mesinha. Aglomerações não podem ocorrer, mas capacidade normal nos restaurantes, 100%. Claro, usando máscaras. É claro que a gente tem que voltar, né, doutora Luana? Não tem dúvida nenhuma disso, mas... E talvez nunca tenha um momento seguro, sempre vai ter essa dúvida, mas neste momento, é seguro retornar assim? Márcio, a gente volta, a partir dessa sua pergunta, para algo que a gente fala já há muito tempo, né? A nossa situação econômica, ela é mais vulnerável que de outros países. Então, socioeconomicamente, a gente precisa de soluções que levem em consideração a nossa questão de maior vulnerabilidade. Isso posto, a gente está enfrentando agora o começo de ondas, em tese, separadas geograficamente, mas essa separação é possível que seja com relação ou secundárias à nossa dificuldade de testagem e de identificação da disseminação da variante, mas a gente está vendo aumento do número de casos em alguns lugares, a gente está vendo o número de aumento de internações, a gente sabe que a Delta já tem transmissão comunitária no país,
Portanto, a hora que a gente começa a entender que a gente está encarando uma variante que está causando problemas como ela está causando nos Estados Unidos, que tem uma cobertura vacinal muito maior do que a nossa, que causou problemas no Reino Unido com uma cobertura vacinal muito maior do que a nossa, talvez não seja esse o momento para se tomar uma decisão de flexibilização total. Talvez essa decisão seja um pouco equivocada nesse sentido, uma vez que a gente enfrenta uma situação que pode nos colocar de novo haver um cenário que a gente já passou por ele, né? E isso não é de interesse de ninguém. Ainda falando sobre a decisão de ontem da Anvisa, doutora Luana, a gente lembra, a Anvisa negou de maneira unânime o pedido do Instituto Butantan para poder usar a Coronavac em crianças acima de 3 anos de idade, entre 3 e 17 anos. O que falta ser feito realmente para que essa vacina seja liberada nesse público? Já que é um desejo de muitos pais ter seus filhos vacinados. A gente só tem, por enquanto, a Pfizer autorizada para esse grupo dos adolescentes. Falta um estudo maior? O Butantan apresentou dados incompletos? De acordo com a avaliação da Anvisa, o que faltam são estudos que levem em consideração a fase 3, né, que é aquela fase onde a gente entende melhor a eficácia e a efetividade dessas vacinas numa população maior, também mensurando segurança, também mensurando imunogenicidade. O que foi apresentado foram dados de fases anteriores que não são suficientes para que a Anvisa recomende essa vacinação com clareza para essa população. Então, a gente está no aguardo de que o Instituto Butantan, com toda a sua competência, apresente esses dados o quanto antes para que a gente tenha uma solidez maior e que isso possa, de fato, se tornar realidade no país. Nessa questão da terceira dose, voltando a esse assunto, quer dizer, se a gente está pegando à luz dessa informação de ter mais vacinas para os adolescentes, muito se questiona se parte dessas vacinas não poderia ir para os idosos, para os profissionais de saúde, pessoas que são mais suscetíveis ao coronavírus. Márcio, essa é uma discussão que é importante, porque uma vez que a gente considera que esses pacientes mais vulneráveis, como você acabou de citar, os idosos, os imunossuprimidos, os hiperexpostos, como, por exemplo, os profissionais de saúde, estão precisando de uma terceira dose, isso acontece em grande parte porque a circulação viral no país ainda é absolutamente discriminada e a gente tem essa nova variante circulando. Então, a gente está quase que correndo atrás do próprio rabo. A notícia que foi dada antes da minha entrada foi: a gente sabe que é realidade para praticamente todas as vacinas, incluindo as vacinas de de vírus inativados, que estudos na China apareceram recentemente com relação a isso. Uma única dose de vacina não é suficiente para proteger de forma sólida contra a Delta. A gente precisa de 2 doses. Nesse momento, a nossa proteção de 2 doses no país, infelizmente, é muito baixa. Quando a gente compara aos Estados Unidos, que tem mais de 50%, que a gente compara ao Reino Unido, que tem em torno, se não me engano, um pouco mais de 60% de proteção, e ainda assim enfrentaram situações difíceis com a Delta, nós estamos em torno de 24%. Então, não basta só fornecer uma terceira dose para esses grupos que sim precisam dessa proteção extra, mas é preciso acelerar sobremaneira a segunda dose das pessoas que estão no aguardo disso. Então, a grande dúvida é mais interessante a gente estender essa proteção para crianças mais jovens, enquanto a gente tem uma vasta parte da população ainda, segundo esses novos dados, insuficientemente protegida contra a Delta. Quer dizer, a gente precisa acelerar essa segunda dose no país inteiro, enquanto protege esses mais suscetíveis, para então pensar nessa questão das crianças e adolescentes. Não é uma situação simples que a gente está enfrentando, a gente vai precisar de muita dose e de muito esforço para fazer isso acontecer. E dentro dessa necessidade de muita dose, a gente lembra a pesquisa que o Butantan faz para desenvolver a Butanvac. Só que o Instituto está encontrando dificuldade para recrutar 6 mil voluntários. São 6 mil voluntários para os estudos dessa nova vacina. E aí a Anvisa autorizou que o placebo seja substituído pela Coronavac. Por quê? Por que é difícil encontrar voluntário? Porque muita gente já foi vacinada. Quer dizer, a ideia da Anvisa agora é substituir o placebo pela Coronavac, ou seja, todos os participantes vão receber um imunizante de qualquer jeito, seja a Coronavac, o grupo de controle, seja a Butanvac, a vacina que está sendo pesquisada. Mas isso não altera o resultado do estudo, doutora Luana? Não sei se a senhora consegue nos explicar isso, mas muda a metodologia, né?
Na verdade, Márcio, quando a gente olha para os outros estudos todos que foram feitos, cada um deles foi feito num local diferente, com uma população diferente, com grupos controles utilizando coisas diferentes. Na verdade, esses estudos iniciais, esse, por exemplo, especificamente da Butanvac, ele é interessante nesse sentido porque ele compara não com não fazer nada numa situação em que, inclusive, o grupo controle estaria hiperexposto, mas, assim, com relação a uma vacina que a gente já sabe que, na prática, na vida real, tem fornecido, sim, alguma precaução. Então, o que a gente precisa é o quanto que a Butanvac, na verdade, é mais interessante quando comparada à Coronavac, que é a mais aplicada, né, ou uma das mais aplicadas no estado de São Paulo, onde isso vai ocorrer. Então, isso não é um problema nesse momento. Eu acho que essa comparação ela precisa ser sempre construída e explicada para as pessoas, e a partir disso a gente também precisa depois de estudos de prática, vida real, para entender como é que ela se comporta.